Olá pessoal, tudo bem? Hoje a aula é sobre terapia nutricional especializada. A gente vai falar agora um pouquinho sobre terapia enteral e aí depois numa segunda parte da aula eu vou falar sobre parenteral. Vamos lá? Bom, a agenda da aula de hoje ela tem 3 etapas. A primeira delas é estabelecer o protocolo. O que você deve ter em mente antes de começar a pensar numa terapia nutricional especializada, seja ela enteral ou parenteral. Então, a primeira coisa é saber se o paciente tem um risco nutricional aumentado, ou seja, um risco de desnutrição. Não necessariamente ele vai estar desnutrido. Segunda etapa será o cálculo do requerimento nutricional, quanto eu vou ofertar para ele. E aí, por último, a gente faz o planejamento nutricional. Bom, para que eu possa reconhecer o risco de desnutrição aí ao lado da tela de vocês, eu tenho que saber que ferramentas e como aplicá-las. Então a gente vai ver isso nessa aula. Quais as ferramentas mais utilizadas no ambiente hospitalar, especificamente, e como eu vou aplicá-las. É muito simples, bem tranquilo. E aí, por fim, quais são as terapias nutricionais disponíveis? Primeira delas, que a gente esquece, é a terapia nutricional oral, que é a via de excelência, a via de escolha. Então, eu posso fornecer um suplemento nutricional oral. Também tem a via enteral e a parenteral. É bem importante lembrar que a maior parte das evidências clínicas advém de pacientes bem nutridos antes do estudo. O que eu quero dizer com isso é que boa parte dos nossos doentes são desnutridos ou têm risco nutricional. Em algumas situações a gente vai ter que aplicar um pouco mais de conhecimento técnico para isso. Primeiro aqui eu vou apresentar para vocês dois importantes guidelines. Esse de baixo é publicado esse ano na Clinical Nutrition, que é a principal revista europeia de nutrição clínica. Uma ferramenta bastante utilizada que foi gerada para um rastreio, para uma triagem, é o NRS 2002, que é o método de screening, de rastreio do risco nutricional. Esse teste foi criado em 2002 e a etapa inicial, qualquer resposta positiva, a gente segue o questionário. Ou seja, se o paciente tem um IMC menor que 20,5, eu tenho uma resposta positiva. Eu não preciso de todas as outras. Mas, ao mesmo tempo, se ele tem perda de peso não intencional em 3 meses, houve uma diminuição na ingestão na última semana, como é que eu avalio isso? Eu posso perguntar para ele quanto que ele comia de manhã, de tarde, de noite, no almoço, no jantar, e fazendo um desenho do prato dele para ver se ele está reduzindo a ingestão na última semana. Ou até mesmo se o paciente é portador de uma doença grave, um mau estado nutricional, ou ele está em terapia intensiva. Veja que basta uma resposta positiva para que eu siga no rastreio. Isso não quer dizer que o paciente está em risco, mas eu vou seguir no rastreio. Se o paciente é bem nutrido, ele não tem risco nutricional, ou seja, o NRS menor que 3 pontos, e a gente vai seguir aí para uma tabelinha para ver como é feita essa pontuação. Esse paciente ele tem 2 opções. Ele vai receber ou a terapia oral mesmo, além da própria nutrição clínica, que a nutricionista vai orientar, eu posso fornecer um suplemento nutricional, ou até mesmo, se ele tiver algum déficit de deglutição, eu posso fornecer a terapia enteral. Isso prioritariamente em 24 horas, mas entendo, a terapia parenteral, num paciente bem nutrido ou sem risco nutricional, ela não está sendo considerada, pelo menos até a primeira semana. Ao longo da primeira semana, se esse paciente ficou em dieta zero, perdeu peso, teve outras complicações, a gente pode pensar na terapia parenteral. Vamos seguir com um caso clínico que é mais fácil da gente imaginar isso. Paciente de 24 anos, jovens, com doença de Crohn perianal fistulizante em atividade. Um histórico da doença de Crohn há 10 anos e múltiplos abscessos recorrentes. Durante esses anos, foi percebido complicações oculares e infecciosas decorrentes do Crohn também. A proposta cirúrgica era de drenagem de abscessos e dilatação anorretal. E tinha um estado inflamatório. Olha onde é que eu quero chegar. Isso terá implicações certamente no desfecho dele. O grau de inflamação, o catabolismo proteico e também a proporcionalidade entre o tempo de procedimento, tempo cirúrgico e anestesia, somados ao grau de desnutrição prévia, ao risco nutricional e até a imobilização, fazem com que esse desfecho seja cada vez pior. E eu posso falar de desfecho aí de várias maneiras. Morbidade, como tempo de internação hospitalar,
tempo de ventilação mecânica, dificuldade de cicatrização de feridas, maior chance de infecção intra-hospitalar e até mortalidade também. Os pacientes mais desnutridos e mais inflamados, eles têm duas condições que agregam valor ao desfecho ruim. Quais seriam os pontos que esse paciente tem? Vocês podem reparar aqui na parte de cima de vocês é a situação nutricional que está destacada e a parte de baixo é o score da gravidade da doença. Então, pensando na situação nutricional, esse paciente tem pelo menos 2 pontos. Uma perda de peso maior que 5% em 2 meses, eu não falei isso na historinha, mas ele apresentava um IMC ali entre 18,5 e 20,5. Reparem que não é o IMC clássico do subnutrido, que é o IMC abaixo de 18,5. Mas houve uma piora do estado geral e também por conta daquela inflamação da doença de Crohn, a ingestão alimentar dele reduziu também na última semana. Além disso, eu tenho uma pontuação da gravidade da doença. Doenças crônicas, mesmo que tenham complicações agudas, DPOC, hemodiálise, diabetes, câncer, a própria doença de Crohn leva a um score de gravidade de 1 ponto, leve. Se houver uma cirurgia maior, seriam 2 pontos e até mesmo um transplante de medula, paciente grave em UTI, instável, levaria 3 pontos. Perfeito? Então, esse paciente tem no mínimo 3 pontos. Vamos considerar ele com 3 pontos. Então, está aqui o resumo do caso. O planejamento foi uma dieta imunomoduladora pré-operatória por pelo menos 7 dias, para que ela possa fazer o seu efeito. A dieta imunomoduladora, em geral, são substâncias anti-inflamatórias. Então, eu entro com... Geralmente é um pool, né? Já dentro do suplemento tem arginina, prolina, pode ter glutamina, costuma ter zinco, selênio, ácidos graxos do tipo ômega 3. Então, é basicamente essas substâncias anti-inflamatórias e algumas vitaminas, como vitamina A, C e E. Certo? Vamos para o segundo caso. Um paciente de 60 anos internado por pancreatite crônica agudizada de etiologia alcoólica. Após uma semana de dieta zero, houve redução da inflamação, melhora da dor, náusea e vômito, além de retorno do apetite. Tudo correndo muito bem, iniciou-se a dieta oral branda. Poucos dias depois, houve aumento de enzimas canaliculares, fosfatase-alcalina e gama-GT, bilirrubinas, com predomínio da fração direta, aumento de lipase e recidiva do quadro clínico compatível com pancreatite. Depois esse paciente foi acompanhado, ele acabou tendo uma coleção aguda. Na verdade, como ele já tinha uma pancreatite crônica, era um pseudocisto em que impactou e obstruiu o trato de saída ali da via pancreática e biliar. Muito bem, esse já é um paciente numa situação nutricional um pouco pior, porque até pelo álcool, pelo uso do álcool, ele já era mais desnutrido, então havia uma perda de peso maior que 5% em um mês. Mas reparem que esse critério ele é muito ruim, porque é um critério muito longo. Aquele critério de perda ponderal significativa de 10% de peso corporal em 6 meses é um critério que a gente não usa. A gente já está usando o critério de perda ponderal de 5% em 3 meses, 2 meses e 1 mês. Mesmo assim, 1 mês é muito tempo. Então, o IMC menor que 18,5, mais uma piora do estado geral, uma ingestão alimentar reduzida, e ele ficou em dieta zero durante uma semana e já estava diminuindo a ingesta antes da internação, esse paciente já existia um risco nutricional maior. Além disso, a gravidade da doença leva com que esse paciente tenha pelo menos 2 pontos. Se fosse uma pancreatite grave, complicada, com síndrome de resposta inflamatória, poderia ter 3 pontos. Então aqui, 2 mais 3, 5 pontos. Esse paciente tem um alto risco nutricional. Se o paciente tiver mais de 70 anos, gente, presta atenção, se tiver mais de 70 anos, ele tem mais 1 ponto, além dos 6 possíveis. E aí eu sigo agora no nosso protocolo, relembrando aquela parte inicial da aula da nossa agenda. Risco nutricional maior ou igual a 3. Eu vou calcular o requerimento para fazer o planejamento e a gente encerra a aula. Perfeito? Vamos para o cálculo do requerimento nutricional. Então vamos imaginar que esse paciente tenha 70 quilos e eu tenho uma estimativa por uma fórmula de bolso que eu vou calcular de 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso por dia. Vou repetir. 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso por dia. Isso vai dar em torno de 2.100 quilocalorias por dia que eu tenho que fornecer a esse paciente. Como é feita a minha pirâmide alimentar? Veja que na base da pirâmide continua sendo carboidrato.
O que a gente aprende numa pessoa ambulatorial, uma pessoa saudável, que geralmente o lipídio vem na segunda base e a proteína na superior. Mas vocês vão ver que o paciente internado, especialmente grave, ou em terapia intensiva, ou grande queimado, ou politrauma, ou uma pancreatite, como é o caso, ele precisa de um aporte proteico maior. Aliás, grande parte dos doentes internados precisam de um aporte proteico maior. E isso faz com que a gente tenha que considerar um cálculo específico para a proteína. Eu vou fazer esse cálculo proporcional de carboidrato, proteína e lipídio numa pirâmide, mas eu também tenho que garantir em torno de 1,5 gramas por quilo por dia de proteína para esse indivíduo. Bom, primeiro, bem nutrido eu posso diminuir um pouquinho, tá? De 1 a 1,5 e o desnutrido, como vocês estão vendo aí no slide, de 1,2 a 2. Mas na média, 1,5 gramas por quilo por dia. Fazendo o cálculo, a gente vai chegar no mesmo denominador, que é uma quantidade de proteína razoável para esse paciente. Eu posso fazer essa divisão percentual por caloria, então 1.100 a 1.200 quilocalorias para carboidrato, 500 calorias para proteína e 400 quilocalorias para os lipídios. Se a gente souber quantos gramas de cada macronutriente desse fornecem as calorias, eu sei fazer a conta e converter quilocaloria para grama. Vejam, se eu tenho 1.200 quilocalorias para fornecer de carboidrato, quantas quilocalorias me fornecem 1 grama de carboidrato? 1 grama de carboidrato me dá 4 quilocalorias. Então eu vou dividir 1.200 por 4, isso vai me dar 300 gramas de carboidrato. A proteína, a mesma coisa, 1 grama de proteína me dá 4 quilocalorias, o lipídio me dá um pouco mais, me dá 9 gramas. E aí vocês vão perceber que no cálculo a gente vai ter aproximadamente 100 gramas de proteína, que seria mais ou menos 1,5 gramas vezes 70 quilos. Esse paciente teria que ter em torno de 100, 105 gramas de proteína por dia. Bom, seguindo aí na fórmula de bolso, se ficar na dúvida sobre como eu vou calcular o risco nutricional, quais são as ferramentas possíveis, assistam uma aula minha que tem avaliação nutricional, desnutrição e teste de triagem. Se ficar na dúvida quais são os requerimentos, quais são as fórmulas de requerimento nutricional, nessa mesma aula eu falo da fórmula de bolso, a fórmula de Harris-Benedict, que também é bem usada, mas existem dezenas de fórmulas. Hoje a mais usada é a fórmula de bolso. E o planejamento nutricional? Ora, se eu tenho um doente que eu já tentei a terapia oral e ele regrediu, eu vou pensar na terapia enteral ou parenteral. O desnutrido, que tem uma contraindicação à via oral ou a terapia nutricional enteral, a gente não deve hesitar. Lembra lá que eu falei que o bem nutrido eu posso esperar em uma semana? O desnutrido ou com risco nutricional que eu tenho contraindicação às outras vias, a terapia parenteral deve ser iniciada até 48 horas, o mais rapidamente possível. Muito bem. A conduta no caso 2, qual seria? Não tem resposta certa, gente. O que a gente pode fazer é imaginar o nosso doente. Aqui eu fiz um breve resumo, mas a gente tem que entender o contexto, né? Muitas vezes o doente recusa a terapia enteral, ou ele recusa uma terapia parenteral, ele tem risco maior de infecção, tem um acesso ruim, mas nesse caso foi optado pela terapia enteral. Bom, quais são as premissas necessárias para que eu forneça uma dieta enteral? Primeiro, eu tenho que ter uma incapacidade de nutrição pela via adequada, que é a via oral. É a prioritária, é de excelência. Segundo, o trato gastrointestinal dele deve estar funcionante. Eu não posso ter um ilho metabólico, eu não posso ter um paciente com uma decência, com uma fístula. Terceiro, o acesso gastrointestinal deve ser obtido antes mesmo da gente começar. Para a gente falar um pouquinho das estratégias de nutrição enteral, eu tenho que falar da via de acesso. A nutrição ela pode ser tanto por acesso gástrico, quanto pelo acesso enteral, colocando a sondinha direto lá no intestino. Se é nasal oral, na maioria das vezes para o adulto, que é o foco dessa aula, a gente prefere pela narina. A via oral ela pode ser recomendada em situações de trauma, em obstrução, em que a gente tem uma dificuldade da passagem. Lembrando que a via oral, seja no idoso, na criança, até mesmo no adulto, a pessoa vai ficar ali mexendo a boca e isso pode levar a disposicionamento.
O acesso gástrico, ele é muito mais fisiológico. Quando eu passo uma sonda às escuras e essa sonda para lá no estômago, é um recipiente de grande volume, que eu vou poder fornecer esse volume em terapia contínua, é mais fácil de passar e é utilizado por conveniência. Mas a nasointeral, ela é muito melhor para o paciente que tem uma desmotilidade esofagiana com risco de broncoaspiração, que tem um esvaziamento gástrico lento, paciente com diabetes, com doença de Parkinson, com pós-operatório e que tenha risco de aspiração pulmonar. Então, por todos esses motivos, o acesso interal tem sido preferencial em boa parte das situações de internação hospitalar. Naquele nosso paciente, a gente optou por um acesso um pouco mais distal, não foi o pós-pilórico não, a gente colocou após o ângulo de Treitz, que é essa parte 4 aqui, para diminuir a quantidade de secreção vinda do pâncreas, diminuir o trabalho pancreático. Mas o catéter pós-pilórico, ele tanto pode migrar sozinho, quanto ele pode ser passado pela via endoscópica. Quando o risco for alto de aspiração pulmonar, no paciente, por exemplo, acamado, refluxo gastroesofágico e esofagite grave, vômitos recorrentes, um pós-operatório de uma cirurgia abdominal de superior, abdômen superior, politraumatismo, desmotilidade gástrica e antroduodenal e pacientes com ruídos intestinais diminuídos e aqueles que usam bloqueadores neuromusculares. Então, esses são os aspectos principais de um catéter pós-pilórico. Caso não tenha isso, a gente vai passar um nasogástrico clássico mesmo. Muito bem. Como é feita essa passagem? A gente faz uma aferição da ponta do catéter aqui no epigastro até o lobo da orelha ou o ângulo da mandíbula e aí depois até a ponta do nariz e marca aqui no catéter. Existem vários materiais e a gente vai dar uns 2 ou 3 centímetros para que esse catéter possa migrar naturalmente, caso a gente prefira que ele migre. A passagem, o ideal é que a gente coloque numa pessoa acordada um copo com um canudo para que ela vá deglutindo junto com a passagem. Ao invés de ficar gritando lá, engole, engole, a gente sabe que é mais fisiológico se ela estiver deglutindo. E aí, após a passagem, a gente vai checar aspirando. Se não vier nada, não quer dizer que não esteja lá. Se vier suco gástrico ou líquido de estase, é porque está lá. Mas a forma prioritária de checagem disso é pelo raio-x. Nem sempre eu tenho raio-x, Arthur. Até para que a gente perceba que não pode acontecer isso, Essa aqui é uma sondinha, essa aqui é o fio metálico que está vindo para o pulmão. Logo, então a gente faz aquela ausculta no epigastro. Costuma ser bem fidedigno, mas só que para quem não tem experiência, isso acaba sendo duvidoso também. Então a gente infla de ar a seringa, faz um apertão no êmbolo e a gente ausculta aquele barulho de sopro, Dentro, aqui no epigastro, a gente com o esteto consegue perceber isso. Pode ter falso positivo, falso negativo? Claro que pode. Mas com a experiência, isso é muito raro de acontecer. Bom, mas eu não tenho raio-x, não tenho experiência nisso, o que eu faço? Você tem que comprar uma fita de pH. E aí ver se o material aspirado ele tem um pH ácido, que é o pH do estômago. Seria a melhor forma da gente confirmar isso, certo? Vamos seguir agora com a estratégia de nutrição enteral, o tipo de dieta e a composição. A fórmula padrão, chamada de polimérica, em que eu tenho essa composição aqui. É uma fórmula isotônica, então ela não é muito hipertônica ou hiperosmolar. Tem uma baixa densidade calórica. Para cada 1 ml da dieta eu tenho 1 quilocaloria. Isso vocês já podem perceber que eu tenho que fazer um grande volume. Às vezes o paciente não tolera. Normalmente não tem lactose, a proteína está intacta. Tem uma mistura de carboidratos simples e complexos. Alguns ácidos graxos de cadeia longa, vitaminas e minerais essenciais. A dieta monomérica ou oligomérica, elas são mais fragmentadas. Os macronutrientes, eles já são muito mais quebrados, Então vou ter aminoácidos, alguns ácidos graxos de cadeia curta, triglicerídeos de cadeia média. O meu carboidrato ele vai ser um carboidrato mais simples ou até mesmo os glicídios, e eles vão ser de mais fácil absorção com uma densidade calórica maior. Em compensação, são dietas um pouco mais hipertônicas, mais hiperosmolares, e às vezes pode dar alguma intolerância gastrointestinal. Eu tenho dúvida, o que é mais fisiológico? Fazer um método contínuo ou em bolos?
Ou seja, eu vou dar o alimento, a dieta integral, direto, continuamente, nas 24 horas, ou eu vou dar num café, mais no almoço, mais no jantar? Bom, aparentemente, a maneira em bolos seria o mais fisiológico. Só que geralmente são doentes que estão internados. Em geral, a motilidade gástrica e intestinal é reduzida. Quando eu ofereço 400 ml de uma vez para esse indivíduo, ele não tolera. Então, a forma contínua, comparada ao bolos, foi semelhante nos estudos em relação à morbidade e mortalidade. Em compensação, a forma em bolos obteve maior número de efeitos adversos, por exemplo, náusea, vômito e regurgitação. Por isso que a gente acaba fazendo contínuo. O melhor método é a gente colocar essa dieta para correr em até 20 horas e dar ali 4 horas em jejum para que a gente possa fazer medicações como Puran, omeprazol, né? E até mesmo o banho, que a gente vai mobilizar o doente ou o paciente vai fazer um exame de imagem. Então, o ideal é que a gente não faça contínuo em 24, e sim em 20 horas. Em relação ao volume que eu devo oferecer, eu calculei requerimento nutricional. Eu tenho, vamos supor, 2 litros para fazer dieta. Eu começo essa dieta de uma vez ou eu faço um incremento gradativo? Isso vocês já sabem, eu vou fazer um incremento gradativo. Eu começo ali com 30%, depois 50%, 75%, e eu vou chegar nos 100% em até 5 dias. Não necessariamente eu vou colocar essa dieta de uma hora para outra. Bom, resumindo a aula de hoje, a gente sabe agora como fazer uma detecção precoce do risco nutricional. Eu falei sobre o NRS 2002. Em outras aulas minhas vocês vão ter oportunidade de ouvir falar do MUST, do MINI, que são outras ferramentas para paciente ambulatorial e até idosos. Vocês souberam também calcular o requerimento nutricional através de fórmulas e estimativas, planejar a via nutricional, o tipo e a composição dessa dieta. Essa parte final é essencial para que vocês tenham um bom trabalho, um bom desfecho do seu doente. Bom, eu fico com a mensagem de bons estudos e deixo o meu e-mail para solucionar algumas dúvidas ou então podem mandar mensagem no canal do YouTube. Um abraço e até lá!